Recording is on. Bom, hoje é dia 25 de agosto de 2022 e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de doutrina. Hoje a gente vai falar sobre a encarnação do Verbo e a pessoa de Jesus Cristo. Vamos começar pedindo a intercessão da Virgem Maria, mãe do Verbo encarnado, para que essas palavras, eu pronuncie as palavras corretamente, ensine a doutrina corretamente e vocês acolham com o coração aberto e que ela produza muito frutos no coração de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, encarnação. Esse é o tema, né? Encarnação e a pessoa de Jesus Cristo. Teve uma aula que nós falamos sobre a Santíssima Trindade e hoje, de modo especial, a gente vai falar um pouco de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus feito carne. E parece que, poxa, mas já falamos disso, né? Esse assunto de novo, mas vocês vão ver que não, e o enfoque também vai ser um enfoque mais concentrado na humanidade de Jesus Cristo. Como e por que saber da humanidade de Jesus Cristo também vai fazer diferença na nossa vida. Vocês vão perceber o quanto isso é importante, o quanto isso é um diferencial da fé católica em comparação com as outras denominações cristãs, né? Então, a primeira coisa é que a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo não é uma invenção. Né? Nós vamos ver que existem, né? Nós vamos ver não, mas agora estou falando, né? Existem relatos históricos não só de pessoas que creram em Jesus, né? Mas inclusive pagãos, judeus, romanos, que relataram a presença de Jesus em um determinado tempo, e no tempo que foi realmente o tempo que a própria Sagrada Escritura relata, né? Até no nosso credo, quando a gente fala padeceu sob Pôncio Pilatos, isso é um dado histórico, né? Pôncio Pilatos foi uma pessoa que existiu no tempo, na história, e foi justamente nesse período que Jesus existiu. Que Jesus veio ao mundo, né? Que Jesus encarnou, veio na plenitude dos tempos. Tem uma passagem em Gálatas 4, que fala justamente isso. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. E é curioso porque esse termo, mulher, mais de uma vez, ele é dito na Sagrada Escritura. Este termo mulher é o termo que Jesus se refere à Virgem Maria mais de uma vez, especialmente quando ela, nas bodas de Canaã, ela pede o milagre, né? E Jesus fala, mulher, não chegou minha hora. Também em outra ocasião, na cruz, quando a Virgem Maria e o discípulo, o apóstolo São João, estão aos pés da cruz, Jesus confia a Virgem Maria ao discípulo amado e confia o discípulo à sua mãe. E ele fala, né? Mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí tua mãe. Então, Jesus chama a Virgem Maria de mulher pelo menos essas duas vezes. E agora a gente vai ver que esse termo mulher também é dito em outras ocasiões. É dito no começo da Escritura, em Gênesis, e é dito também em Apocalipse, no final da Escritura. Né? O termo mulher é dito em Gênesis 3,15. Que parte é essa, né? Eu vou ler aqui para vocês. Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça e tu tentarás mordê-la no calcanhar. Essa tradução está assim, né? Então, o que é isso, né?
quando que Deus faz essa promessa, né? Isso é feito quando Adão e Eva pecam, Deus os expulsa do paraíso, e a consequência do pecado é isso, a inimizade entre a serpente e a mulher. Então, de modo estrito, essa mulher é Eva. E essa descendência é a humanidade. Mas de modo pleno, né, o significado do que Deus, do que o autor sagrado traduziu ali nas escrituras, e que Deus quis dizer, é justamente que a descendência vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, que é o demônio. E quem que esmaga a cabeça da serpente? E quem que mata o pecado, né? Se não Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa descendência. Então, de modo pleno, quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus. É Jesus quem destrói o pecado. E Jesus é descendente de quem? Da Virgem Maria. Então, a Virgem Maria é essa mulher, tá? E também, então, no final da Escritura, o livro do Apocalipse trata dessa mulher também, né? Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa. E essa mulher fugiu, foi levada por Deus para um lugar onde o dragão não conseguiria alcançá-la, atingi-la. E essa mulher deu à luz a um filho. Essa mulher do Apocalipse é a igreja, mas essa mulher também é a Virgem Maria. E outro ponto que essa passagem que eu citei de Gálatas 4 fala, né? Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O que significa essa plenitude dos tempos? Deus foi construindo com o seu povo, com a humanidade, em primeiro lugar, mas depois com o povo escolhido, um relacionamento. E o povo não estava apto ainda, preparado ainda para a vinda de Deus, para a encarnação do Verbo. Não estava preparado. Plenitude dos tempos é quando chegou o tempo propício. É quando Deus percebeu que esse povo já estava preparado. Tá? E não só o povo estava preparado, como o tempo estava preparado, né? O século estava preparado, o mundo estava preparado. Deus, de algum modo, permitiu que as coisas. E Deus fala conosco por meio da história também. Né? Então, isso serve de consolo, de conforto, quando a gente olha para o tempo que a gente está vivendo e fica achando que as coisas estão muito ruins e que não tem solução e que está tudo ruim. Não, houveram tempos muito piores. Tá? E a plenitude dos tempos é quando, então, e percebam, o Império Romano dominava ali toda a Europa, quase toda a Europa, e dominava já ali aquela região onde Jesus nasceu, né? Da Ásia, ali, Jerusalém, toda aquela região ali já era dominada pelo Império Romano. A língua que era usada em toda essa região era a mesma. As estradas tinham sido feitas pelo Império Romano para facilitar o avanço das tropas e a dominação desses lugares. Né? Então a gente vê na Sagrada Escritura que o povo judeu tinha assim, um verdadeiro ódio à dominação do Império Romano sobre eles. Né? Mas isso, de algum modo, contribuiu para que a doutrina, os ensinamentos, a religião católica se espalhasse. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, não que eram os melhores tempos, né? Porque eram tempos de barbárie, eram tempos de muitas coisas ruins, de uma moral muito baixa, era o declínio do Império Romano. Já era o declínio do Império Romano, mas era a plenitude dos tempos para a vinda de Cristo. Era a plenitude dos tempos para um Deus que olha
né? E estão os nossos pensamentos tão assim, estão os pensamentos de Deus tão acima dos nossos como o céu está acima da terra, né? Então Deus que olha e vê, agora eu consigo, né? E naquela passagem que eu falei, da inimizade, em Gênesis 3:15, a gente tem ali, então, essa primeira vez que trata da Virgem Maria, de modo prefigurado, e de Jesus Cristo também de modo prefigurado. Ali é o que a gente chama de proto-evangelho. Ali, pela primeira vez, mostra semente, né, indícios de como Deus iria nos salvar. E é bonito ver isso, porque Deus poderia ter nos salvado de qualquer outra forma. Ele poderia ter simplesmente salvo, sem avisar nada, sem fazer nada, sem dar nenhum sinal, mas ele escolheu construir um relacionamento com seu povo, até que chegasse a plenitude dos tempos e ele mesmo viesse. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós, nascido de uma mulher. Então é curioso a gente perceber que a história da nossa salvação, a história da nossa redenção, é a nossa história. Então, quando a gente vê na Sagrada Escritura as alianças que Deus fez, ele fez literalmente Boa aliança noite, com os Papai do nossos céu. pais. Boa noite, Mamãe do céu. Seja louvado. Ele fez uma aliança com os nossos pais. É preciso que a gente considere essa história como nossa. Abraão é nosso pai. Adão é nosso pai. Noé é nosso pai. Abraão é nosso pai. Davi é nosso pai. Moisés é nosso pai. Então, quando a gente vai vendo essas alianças que Deus fez, primeiro na carne, né, com Abraão, por meio da circuncisão, depois com Moisés, a aliança da lei. Então já não é mais somente na carne, é uma aliança que parte também para a inteligência. E isso se aperfeiçoa ao ponto de Deus se fazer carne em Jesus Cristo e fazer uma aliança conosco que não mais depende da carne, não é mais só do cumprimento de uma lei, mas é uma aliança do coração. A adesão do nosso coração a ele, da nossa inteligência, da nossa vontade. Não só mais um cumprimento de regras. Isso tudo, então, foi preparando o povo, que era um povo que vivia imerso, né, no meio de uma cultura muito pagã, de idolatrias, de vários deuses. Então, Deus vai preparando esse povo por meio das alianças para perceber que ele é um só Deus. Né? E tudo, então, que tem no Antigo Testamento, de algum modo, é uma preparação e uma figura, uma imagem, ainda imperfeita, daquilo que viria a ser a aliança perfeita com Jesus Cristo. Né? Então, várias coisas, se nós formos olhar com atenção e estudar, a gente vai perceber que já é uma prefiguração do que seria com Jesus Cristo. Né? Então, um exemplo. Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho único. E Abraão ali sobe ao monte, Isaac carregando a lenha, e Isaac pergunta para Abraão, mas a gente veio aqui fazer um sacrifício a Deus, mas onde está o cordeiro? E Abraão fala, Deus providenciará, né? Tanto que o nome desse monte ficou com esse significado. E Isaac, percebendo que ele seria o cordeiro, ele se comporta como a lei manda. O cordeiro não pode rejeitar o sacrifício, ele não pode se debelar. Então Isaac estava ali aceitando em silêncio. Isaac é ali a figura de Jesus Cristo. Abraão ali é também a figura daquele que entrega seu filho, com fé. Com fé entrega seu filho por amor a Deus. Então ali a gente vê se Abraão é o pai na fé, a Virgem Maria é a mãe na fé. E Deus,
não poupou o seu filho único. Ele ali impediu que Abraão fizesse o sacrifício, mas Deus, que depois está aqui, eu vou achar essa passagem. Já está bem próximo aqui. Espera que eu já cito ela. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que tenhamos vida. Não era essa não, já eu acho que eu queria. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para a nossa salvação. Então, voltando a essas alianças, elas prefiguram, né? Moisés é a figura do Cristo, que passa o mar era a figura do mal, que atravessa o mal. Ali também na fuga do povo de Deus do Egito, tem aquela última praga, que é a praga da exterminação dos filhos primogênitos. E o anjo da morte só não mata os primogênitos das casas que foram marcadas com o sangue do cordeiro. Então, as casas que tinham no umbral das portas a marca do sangue do cordeiro, o anjo exterminador não entrou e não matou os primogênitos. Já é a prefiguração também que o sangue de um cordeiro iria nos salvar da morte, do pecado. Então, várias, em Davi, nos profetas. O Antigo Testamento é repleto dessa tentativa de Deus de estar próximo do seu povo, de fazer aliança com o seu povo. Mas Deus, que tanto nos amou, tentou falar conosco por meio dos profetas. Meu bem, você traz água para mim? Estou ficando rouco já. Tentou falar conosco por meio dos profetas e nós, não os outros, né? É fácil a gente falar, aquele povo matou os profetas, mas nós matamos os profetas. Né? Nossa cerviz duro, nosso coração duro, nosso pecado. Talvez se nós vivêssemos naquele tempo, nós seríamos daqueles que estariam matando os profetas também. Então é bom que a gente fale, aquele povo. Não, nós. Assim começa a parte boa, é a nossa história da salvação. A parte ruim é nossa também. Então, Deus que tanto nos amou, chegada a plenitude dos tempos, Ele mesmo veio falar conosco. Obrigado. Certa vez eu escutei esse exemplo e ele foi marcante para mim, que é justamente uma figura do que aconteceu. Né? Vocês imaginem vocês. E vocês são o Deus das formigas, o Haxon. Ele escreveu o nome dele errado, escreveu Hakaon. Imagina que o Haxon é o Deus das formigas. E ele quer ajudar as formigas a construir ali os ninhos perfeitos, a não serem mortas pelos pássaros, por outros animais. Ele quer ali ajudar as formigas a terem uma vida melhor. Então ele escolhe uma formiga que ele percebe que é melhorzinha e fala para ela, ó, faz isso, vai por aqui, não é assim, conduz o pessoal por esse lado, e se vocês fizerem tal coisa, e ele dá ali algumas dicas para essa formiga melhor. E o que as outras formigas fazem? Não, a gente não quer saber de você, e mata essa formiga que o Haxon instruiu. E aí o Haxon tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. E todas as tentativas que o Haxon, que é o deus das formigas, teve de melhorar a vida das formigas, algumas acolheram, essas formigas que tiveram aí a revelação do Haxon, mas outras, a maioria das vezes deu errado, deu ruim, mataram as formigas que foram enviadas pelo Haxon.
Então o Hackson, cansado disso, o que ele faz? Ele se torna uma formiga. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Deus, assim, não por cansaço, né? Como foi o exemplo que eu dei do Hackson, mas por amor a nós, se fez carne, para que nós não estivéssemos destinados à morte, ao inferno, à prisão, né? Ele quis de novo, e ele quis de novo, e ele poderia ter escolhido qualquer jeito para nos salvar, mas ele escolheu nos salvar da queda desse modo, se fazendo um de nós. Então, a encarnação, o Hackson se fez formiga porque ficou indignado. Essas formigas é muito burra. Eu vou me virar uma formiga aqui que talvez elas escutem se eu falar na língua das formigas. Porque eu estou aqui decifrando, falando com uma e eles não estão acreditando. Deus não, foi por amor. Por amor se fez carne. E a encarnação, então, é um remédio, é o plano de Deus para a nossa salvação, um remédio após a queda. Existe uma disputa teológica, não é algo que está sacramentado, assim, ou não é um dogma, se Jesus iria se encarnar de qualquer modo ou se a encarnação só ocorreu por causa da queda. Eu não vou gastar muito tempo, porque tem muita coisa para eu falar, mas existe essa disputa aí. Jesus teria se encarnado mesmo se o homem não tivesse pecado? Então tem alguns santos que dizem que sim, outros que dizem que não, que a encarnação, ou que a encarnação é para nos salvar, ele veio para nos redimir por conta da queda. Mas enfim, isso a gente não precisa perder tanto tempo nisso, porque ele se encarnou, não vai mudar, né? A gente pecou, a humanidade pecou em Adão e Eva. A gente viu semana passada, 15 dias, né? O pecado original, um ato pessoal de Adão e Eva, mas ali em Adão e Eva estávamos todos nós, toda a humanidade. Por isso em Adão e Eva todos pecamos. Se todos pecamos em Adão e Eva, fomos redimidos, muito maior, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Cristo, o novo Adão, a nossa salvação. Então, Jesus disse, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que seja salvo. E é bonito a gente perceber que Deus poderia ter nos salvado de qualquer forma, como ele quisesse. Ele já poderia ter vindo adulto, ele poderia ter vindo já um vovozinho, só para contar a história, mas não, ele quis escolher passar por tudo que nós passamos. Então, no plano divino da salvação, ele escolheu o modo mais conveniente à natureza humana. Ele assumiu a natureza humana. Então, Jesus Cristo não é uma ideia abstrata na plenitude dos tempos. Né? No nosso credo a gente fala, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele, para os primeiros apóstolos, no começo, era difícil acreditar que ele era Deus, porque ele era muito homem, ele era muito humano, né? A gente está assistindo um seriado que não parece que não sai nunca, né? A gente já está ansioso para sair a terceira temporada, chama The Chosen, Os Escolhidos. É uma produção protestante, evangélica, mas muito boa, muito bonita, assim, muito, pelo menos até agora, eles estão tratando a Virgem Maria também com muito respeito. E de fato mostra um Jesus muito humano, não sem tirar ali o lado sobrenatural e transcendente
Não, está sendo muito bonito mesmo. Porque, de fato, devia ser impressionante conviver com Jesus, porque ele devia ser muito homem, e muito bem-humorado, e muito feliz, e ao mesmo tempo devia ter aquele olhar de gravidade, gravidade no sentido de urgência das coisas graves, de urgência de amar, urgência de fazer o bem, urgência de evangelizar, devia ser ao mesmo tempo exigente, mas ao mesmo tempo acolhedor, enfim. Jesus não é uma ideia abstrata, ele existiu no tempo, e ele, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos entrar agora nesse ponto que a gente falou um pouquinho quando falou da Santíssima Trindade, mas hoje eu quero focar então na pessoa de Jesus. O Catecismo número 483 fala assim: a encarnação é o mistério da união admirável da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Jesus é uma pessoa. É uma pessoa. Jesus não é duas pessoas. Não são duas pessoas. Jesus não é duas pessoas, ele é um. E aí, já agora, a gente vai começar a falar de algumas heresias, aí eu vou precisar ler alguns trechinhos, o nome delas, quem falou, só para vocês perceberem como essa confusão teológica, ao mesmo tempo que gerou os dogmas, foi amadurecendo a compreensão ali daqueles primeiros padres, daqueles primeiros discípulos dos apóstolos, até mesmo dos apóstolos, de quem é Jesus. Que hoje a gente tem isso muito bem escrito, muito documentado, muito já, até a linguagem já evoluiu, mas naquela época até a linguagem era difícil. Você vê que para o hebreu, na língua, no hebraico, falar irmão incluía parentesco de mais de um grau. Acho que até o 4º grau você podia falar que era irmão. Então as coisas evoluíram. Depois que foi surgindo vocabulário para tio, primo, sogra, nora, e por aí vai. Sogra e nora Jesus já usa, né? Ali falando no grego, né? Então, isso mostra que no começo as coisas foram difíceis de serem entendidas, né? Para os apóstolos era difícil acreditar que ele era Deus, mas eles viam as obras, eles viam os milagres. Para os próximos que não conviveram com Jesus, ouvir o relato dos milagres, ver a força ali daqueles discípulos que em nome de Jesus faziam milagres, né? A sombra do apóstolo Pedro, a sombra de São Pedro curava. As pessoas colocavam os doentes nas praças para que São Pedro passasse por entre eles, porque a sombra de São Pedro curava os doentes. E Jesus já havia dito: vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Então você imagina para uma pessoa que está vendo um discípulo de Jesus curando pessoas, leprosos, paralíticos, cegos, com a sombra. Essas pessoas, elas falavam, não tem como ele ser homem, não tem como Jesus ser homem, porque Jesus deu, entre aspas, um poder para São Pedro e para os outros discípulos, que até a sombra dele cura. Aquela passagem ali de Atos dos Apóstolos, né? Que um mendigo pede dinheiro para São Pedro e São João, se eu não me engano, e ele fala, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Um cara que é curado desse pensa, em nome de Jesus, levanta-te e anda. O cara é paralítico de nascença. Não tem, dificilmente ele vai acreditar que Jesus é homem.
Não, em nome de Jesus, levanta e anda. Só quem pode fazer uma coisa dessa é Deus. E de fato, Jesus é Deus. Mas de fato, Jesus é homem. A encarnação é o mistério da união admirável da natureza divina e da natureza humana, na única pessoa do Verbo, na pessoa de Jesus Cristo. Não significa que Jesus é parte Deus e parte homem. Não é metade Deus e metade homem. Nem que ele seja uma mistura. Não, pegou ali e misturou divino e humano. Ele é 100% homem e 100% Deus. Eu sei que quando eu expliquei a Trindade, o Hackson falou assim, a gente é obrigado a entender, mas só é obrigado a aceitar, né? Assim, como assim, né? 100% Deus e 100% homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Porque quando a gente vai lá no credo, a gente fala, né? Deixa eu até achar o credo aqui. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E aí naquele credo de Santo Atanásio, ainda é mais bonito, né? Porque fala... Achei aqui. Uma só é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória e coeterna na majestade. E contudo, não são três eternos, mas um só eterno. Enfim, não vou voltar nesse ponto aqui, para não pifar os neurônios, porque de falar de Jesus já dá uma pifadinha nos neurônios, não vamos voltar na Trindade. Jesus se fez verdadeiro homem, isso sim. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, coeterno. No próprio prólogo de São João, a gente vê isso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então Jesus está lá no princípio. Jesus está lá no princípio. Ele se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é uma frase do Catecismo, número 464. Ele se fez verdadeiro Deus, ele se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. E a igreja foi, como eu falei, foi evoluindo isso. Vamos ver aqui algumas heresias. Já no século I, alguns cristãos de origem judaica, ebionitas, falaram que Jesus era um simples homem, embora era muito santo. Depois, no século II, o adocionismo defendia que Jesus era filho adotivo de Deus. Era um homem em que a força de Deus estava nele. Depois essa heresia foi sendo combatida por vários padres aí, não vou gastar muito tempo de vocês falando quem, qual foi o santo, o concílio, só nos principais. Depois a gente teve uma heresia mais forte, mais arrebatadora lá, que levou, tem um santo que fala que a igreja dormiu católica e acordou ariana. O arianismo negava a divindade do Verbo, negava que Jesus fosse Deus. Ário foi condenado no concílio de Nicéia. Dessa descoberta da verdade sobre o Verbo, né? Então, os dogmas, eles são verdades da nossa fé que já existem, elas só são, então, enunciadas. Constata-se que ela existe, eu já expliquei isso em outra aula. Não é que Jesus passou a ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus porque a igreja disse. A igreja constatou que essa é a verdade sobre Jesus Cristo.
E disso, então, decorre também alguns dogmas da Virgem Maria. Nas aulas sobre a Virgem Maria, a gente falou disso também. Então, a igreja fez frente a esses erros, mostrando que a natureza, Jesus tem a natureza humana. E Jesus tem a natureza divina. E elas coexistem de forma harmônica na pessoa de Jesus Cristo. Outras heresias recusaram que Jesus tinha alma, e docetismo, que era um tipo de maniqueísmo, e não vamos perder muito tempo não, que já são 9h50. A igreja, então, postulou uma verdade chamada união hipostática. União hipostática é a doutrina sobre a qual se explica isso. A gente tem a união trinitária, que foi da aula de Trindade, que deu pane na cabeça aí. Um Deus em 3 pessoas. Nós cremos em um só Deus. E esse Deus é um, mas é 3 pessoas. Essa unidade, vamos dizer assim, na escala das unidades, é a unidade mais unida. Depois a gente tem a unidade na pessoa, um só Deus, 3 pessoas. A segunda, o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, ele tem a natureza divina, porque ele é Deus, e ele assume a natureza humana no seio da Virgem Maria. Quando ele assume a natureza humana, ele não deixa a natureza divina. A segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a nossa natureza. E aí é que mais e mais eu quero mostrar como isso interfere na nossa fé e interfere na nossa vida. Jesus se fez carne. Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne. E permaneceu íntegro a natureza humana e a natureza divina. E esse vínculo de unidade dessas duas naturezas é a pessoa do Verbo, é Jesus Cristo. Então, houveram heresias que negavam isso, outras, né? Falaram que haviam 2 Cristos, 2 pessoas. A pessoa divina de Jesus e uma outra pessoa que era a pessoa humana. E uma sobrepôs a outra, e o que unia elas era um vínculo moral. Várias viagens, várias viagens. Dessa, especialmente, do nestorianismo, do Nestório, é que surgiu a defesa e aquela proclamação da Theotokos. Então, se Jesus é uma só pessoa, e a Virgem Maria é mãe de Jesus, a Virgem Maria é mãe de Deus. É óbvio que a natureza divina de Jesus não foi gerada pela Virgem Maria. A natureza divina da pessoa de Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. No princípio era o Verbo estava junto de Deus. Mas quando o Verbo se fez carne, pessoa humana, pessoa de Jesus, natureza humana e natureza divina. A Virgem Maria gerou a natureza humana. E aí o exemplo clássico que a gente gosta de dar, é sempre esse, né? A sua mãe, ela é mãe só do seu corpo, que a sua mãe gerou só o seu corpo. Quem deu a alma para você foi Deus. Mas a sua mãe é mãe da sua pessoa inteira, não é mãe só do seu corpo. Ela é mãe da sua alma também. Ela é mãe de você. É porque você não pode ser dividido. Por isso a Virgem Maria é a mãe de Deus. Aí a gente só estou revisando aqui
quando a gente estudou o dogma da Mãe de Deus. As heresias continuam, né? E contra essa de Nestório, São Cirilo fala: a humanidade de Cristo não tem outro sujeito, senão a pessoa divina do Filho de Deus. Natureza divina, natureza humana. E o vínculo de unidade dessas naturezas é a pessoa divina do Filho de Deus. É Jesus Cristo. Das defesas de São Cirilo surgiu uma heresia por conta de algumas nomenclaturas, que é a monofisista. Dizia que Cristo era uma pessoa e que só tinha uma natureza, pois a natureza humana tinha sido absorvida pela divina. Esse erro foi condenado por alguns papas, e aí surgiu essa frase bonita aqui no Concílio Ecumênico da Calcedônia, no ano 451. Há que confessar um só mesmo Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, perfeito na divindade e perfeito na humanidade, sem confusão, sem alteração, sem divisão e sem separação. Então, daí que surgiu uma bonita frase que explica a união hipostática. O que é a união hipostática? Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, natureza divina e natureza humana, unidas na pessoa do Verbo, unidos na pessoa de Jesus Cristo. Essas naturezas estão unidas sem confusão, mas elas são distintas, sem separação. Elas não são a mesma coisa, mas elas são unidas. Então, sem confusão, sem alteração, sem divisão e sem separação. Foi quem que disse isso? Papa Leão Magno. Então tá, na encarnação, a natureza humana ela foi assumida e não absorvida. Foi a heresia monofisista falava, né? Que a natureza divina se sobrepôs à natureza humana e absorveu ela. Na encarnação, Catecismo número 470, na encarnação a natureza humana foi assumida e não absorvida. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus, então, tem alma humana, com suas faculdades humanas. E tem alma humana sem deixar de ter a natureza divina. Isso é o que, na teologia, a gente chama da comunicação dos idiomas. Em latim é a communicatio idiomatum. Idiomatum, não sei aonde está o acento. É a comunicação dos idiomas. É como se, então, na pessoa do Verbo, a pessoa de Jesus Cristo, as duas naturezas, elas são unidas sem separação, distintas sem confusão. Elas se comunicam em harmonia. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas ele tem a influência, vamos dizer assim, da vida divina, da qual ele é verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo é Deus, e ele tem as faculdades humanas. Numa potência, é claro, diferente da nossa, porque elas se comunicam, e porque ele recebe, obviamente, então, pela natureza divina, uma série de dons, uma série de vantagens, uma série de potências que nós, obviamente, só teremos, e aí numa medida ainda assim, não como a de Jesus, quando a gente estiver no céu, na plenitude, na graça, na glória de Deus. Então, a natureza humana de Cristo pertence
como própria a pessoa divina do Filho de Deus. A natureza humana de Cristo pertence à pessoa divina. E ela recebe dessa pessoa divina, então, que é parte da Trindade, esse influxo de dons. E Cristo exprime a via dupla, né? A pessoa humana recebe, mas a pessoa humana de Jesus exprime, manifesta os costumes divinos da Santíssima Trindade. Então, por que Jesus, naquela passagem, fala para Filipe? Filipe fala, mestre, mostra-nos o Pai. Filipe, tanto tempo estou convosco que não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Jesus é o rosto de Deus. O verbo é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é o rosto de Deus. Jesus exprime as características da Trindade. Esses dotes que a alma humana de Jesus recebe, em especial, é um conhecimento adquirido que não é ilimitado, justamente porque Jesus é homem. E ele foi conhecendo à medida da maturidade da própria humanidade dele, né? A Sagrada Escritura fala, acho que lá em Lucas, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Então Jesus não era uma aberração, assim, não era que uma criança com 6 meses que sabia falar todas as línguas. Põe mais um pouco, por favor. Então ele crescia em sabedoria, estatura e graça, mas ele recebia esse influxo da vida divina que habita nele. Ele recebia uma ciência infusa. A ciência infusa é porque, para nós, a gente conhece as coisas por meio do esforço, por meio dos sentidos e do esforço intelectivo, racional. Para nós, é possível conhecer por meio da ciência infusa. Deus que coloca na alma um conhecimento que aquela pessoa não adquiriu pelos meios tradicionais, vamos dizer assim, pelos meios comuns. É possível que isso aconteça com algumas pessoas, tem relatos disso com algumas pessoas. Com Jesus isso era evidente que ele tinha, né? Da onde vem a capacidade de Jesus de sondar os corações? Né? Em vários momentos na Sagrada Escritura a gente vê que Jesus sabia o que os fariseus estavam falando dele, né? Então, da onde que vem isso? Não é que Jesus tinha o poder de ler mentes, ele era um X-Men. Não é isso, é ciência infusa. Aquilo que era necessário para a salvação, a pessoa divina comunicava a natureza humana de Jesus. Pessoa divina de Jesus, natureza divina e natureza humana. Eu sei que no começo, cara, isso aí dá pane na minha cabeça, mas não, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente fala, mais fácil a gente vai assimilando isso. Então teve, por conta disso, da natureza humana de Jesus expressar as características divinas da Trindade, houve heresias que criticaram isso, né? Que falavam que em Jesus só havia uma operação, uma só vontade, que Jesus era só Deus. E o Concílio de Constantinopla explica: Cristo possui 2 vontades e 2 operações naturais, divina e humana, não opostas, mas cooperantes, de forma que o Verbo feito carne quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem fazer resistência ou oposição a ela. Estando subordinada a esta vontade onipotente. Então parece estranho, né? Não, 2 vontades, 2 operações? Sim, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É daí que vem aquela passagem no Horto das Oliveiras,
que Jesus, sofrendo por tudo que ele iria passar, a humanidade de Cristo, tem teólogos, tem santos que falam como que se sente ali abandonada pela divindade, mas óbvio que não é abandonada, mas a humanidade de Cristo vendo aquilo, a humanidade de Cristo fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Tem outra passagem, né, ali no final, Jesus na cruz fala: meu Deus, por que me abandonastes? Isso é a humanidade de Cristo que, óbvio, não foi abandonada. E aí alguns santos e teólogos explicam essa parte de modo especial do meu Deus, por que me abandonastes, como aquilo que não foi assumido por Jesus não foi redimido. Então Jesus assume tudo: abandono, dor, traição. Então ali a humanidade de Cristo assume isso, o abandono, para salvar aqueles que se sentem abandonados, aqueles que são abandonados. Jesus experimenta essa tensão entre fazer a vontade de Deus, ainda que seja custoso, e por isso no Horto das Oliveiras ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Então em Jesus essas coisas estão em conformidade. Vou ler de novo. Cristo possui duas operações naturais e duas vontades, divina e humana, não opostas, por conta, agora é palavra minha aqui, já explicando, não são opostas, porque em Jesus tudo isso é unido, sem confusão, distinto, sem separação. Então, voltando aqui ao texto, cooperantes, de forma que o verbo feito carne quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo o que quis junto com o Pai. Então ele quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo o que ele quis divinamente junto com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, porque ele tem uma vontade divina também, sem fazer resistência nem oposição. Está subordinada de forma harmônica. Isso, então, é curioso. Deixa eu ver só quanto falta aqui, para ver se vai dar tempo. Isso é muito curioso porque existe um curso do site do Padre Paulo Ricardo que chama Por que eu não sou protestante? Ou por que eu sou católico? Alguma coisa assim. Ele, de alguma forma, é uma resposta a um teólogo protestante que fez um livro muito famoso, Por que não sou católico? Então o curso é Por que não sou protestante? E nesse curso, o Padre Paulo explica que esse teólogo protestante, ele fala que ele não é católico por conta da analogia entes. O que é analogia entes? Tem como chegar a Deus, a Igreja Católica acredita que é possível chegar a Deus por meio da analogia fidei e da analogia entes, ou seja, por meio da fé e por meio dos entes. Os entes são as coisas criadas. Para o protestante, e aí por isso que esse cara fala isso, não é possível ser católico por causa da analogia entes. Porque ele rejeita chegar a Deus por meio das coisas criadas. Por meio das coisas humanas. Para o protestante, tudo que é humano está corrompido. Pode se tornar uma fonte de idolatria. Tudo que é humano pode se tornar idolatria. Então, para o protestante, como que ele vai ser salvo?
É a sola fidei. Somente a analogia fidei é que presta. Por quê? Por conta da sola fidei. Ele acredita que só a fé pode nos salvar. Nós sempre vamos ser ruins, mas se a gente aceitar Jesus, ele nos reveste da santidade dele e a gente é salvo. Por dentro a gente está podre ainda. Mas por fora Jesus vem, nos veste com o sangue dele, com a roupa dele, e a gente vai ser salvo só por Jesus, óbvio, é por ele. Mas vocês percebam que a gente falava, o que é a comunicatio idiomatum? Comunicatio idiomatum, a comunicação dos idiomas, humano e divino, estão de tal forma unidas que se comunicam. Deus se fez carne, Deus se fez homem, e a humanidade perfeitíssima de Jesus Cristo é a nossa salvação. E por conta disso, a analogia entes, a analogia das coisas criadas, as coisas criadas, Deus viu que era bom. Era tão bom as coisas criadas que ele quis nos salvar, assumindo a nossa natureza humana. Ele quis sentir o que nós sentíamos, amar como nós amávamos, passar o que nós passávamos. E ele viu que era bom. Olha como isso é bonito. Deus viu que era bom ser homem, amar como homem. Aquela musiquinha, né? Amar como Jesus amou. Sentir o que Jesus sentia. Jesus viu que era bom e nos salvou sendo homem, trabalhando. Aí São Luís Maria Grignon de Montfort, né? No Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, fala que Jesus deu mais glória à Trindade, ao Pai, nos 30 anos de submissão, nos 30 anos de escondimento, de silêncio, de vida cotidiana, de vida ordinária, de trabalho, de vida de família, do que nos outros 3. Ele redimiu a vida ordinária. É bom a vida ordinária. É bom a vida de trabalho, a vida de família. É boa, não é ruim. É boa. Jesus quis viver escondido ali 30 anos, gente. E então, acho que esse é o clímax da nossa aula. É por isso que a gente está falando tudo isso aqui. Por causa dessa parte. Parece, nossa, essas teorias aí, a comunicação dos idiomas, união hipostática, analogia entes, analogia fidei, mas é tudo para a gente chegar nesse ponto que a natureza humana, Deus assumiu a natureza humana porque ela é boa, é bom ser homem. E ele veio para nos unir de novo a Deus. Ele veio assumir a nossa humanidade para levar a nossa humanidade para o seio da Trindade. Quando Jesus, depois de morto, ressuscitado, sobe aos céus, e no seio da Trindade tem um coração humano, um coração de carne. Olha que coisa bonita. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é justamente isso. Existe um coração de carne que pulsa no seio de Deus, no seio da Trindade, um coração humano, coração de Jesus, que arde de amor pelo Pai e arde de amor por nós. Um coração que sentia o que a gente sente e arde de amor por evangelizar, arde de amor pela igreja, arde de amor pela evangelização, arde de amor pelos homens, arde de amor pelo Pai. É isso, pessoal. Tem mais algumas coisas para falar, mas a gente já deu 1 hora. Alguém tem alguma dúvida? Manda, o meu chat está aberto aqui. Se quiserem perguntar por áudio, se quiserem perguntar escrito ali.
só uma curiosidade, que não é de agora que existe essa querela, essa briga com relação às imagens, né? Existiu uma crise iconoclasta, que a gente chama, justamente porque alguns achavam exagerado a devoção a imagens, a devoção a restos mortais, devoção a relíquias, né? E aí, olha que bonito, o catecismo fala, no número 476, uma vez que o Verbo se fez carne, assumindo verdadeira natureza humana, o corpo de Cristo era circunscrito, ou seja, tinha forma, se fez carne. Portanto, o rosto humano de Jesus pode ser pintado. Né? Então, essa foi uma defesa das imagens antiga, lá no começo já teve essa briga. O crente que venera a imagem, venera nela a pessoa representada e não a imagem em si. Então, é interessante a gente saber que é daí que vem